Esta é a continuação do assunto de temporizadores. Aqui está um código de medição de um intervalo. Aqui está o código do intervalo que eu quero medir. E eu vou fazer um getTime em qualquer linguagem de programação para marcar o início. Depois do intervalo eu vou pegar getTime novamente, subtrair início de fim e isso vai me dar o valor de um intervalo. Agora eu quero examinar o que acontece ao longo do tempo para ver o overhead que vai acontecer durante essa medição. E eu vou, para isso, dividir o meu tempo aqui em alguns intervalos e vamos examinar que intervalos são esses. Então, primeiro, eu vou fazer uma chamada getTime. Então, a chamada, assim que eu faço a chamada, eu começo a contabilizar o tempo aqui. E quando o getTime termina, já estou aqui. A atribuição demora um certo tempo para ser feita, então depois que a atribuição está feita, eu chego aqui. Isso é exatamente o mesmo momento do início do meu intervalo, portanto eu tenho isso daqui, meu intervalo inicia agora, e meu intervalo termina aqui. Nesse momento eu chamo getTime novamente, aqui. O final de getTime me leva para cá, e aqui estão, portanto, todos os tempos que foram medidos. Aliás, todos os tempos envolvidos na medição. Eu vou chamar esse tempo T1, esse tempo T2, T3 e T4. Que é o que eu meço a partir desse ponto aqui até este ponto aqui, a partir do retorno do primeiro getTime até o retorno do segundo getTime. O que eu quero medir é T3, o que eu realmente estou medindo é T2 mais T4, então meu overhead de medição é T2 mais T4, ou se você quiser T1 mais T2, já que T1 e T4 devem ser realmente idênticos. Isso significa que eu tenho que fazer medições que são muito maiores do que T1 mais T2. T1 mais T2, que é o meu overhead, digamos, é um limite. Eu preciso fazer medições muito maiores do que esse valor, ou então estimar esses dois valores de T1 e T2 para poder ter um valor para T3, que é o que realmente me interessa. Um assunto muito importante relacionado com a medição de intervalos de tempo são os erros de quantização devidos à resolução do meu relógio. Lembra que o relógio tem uma resolução, existem os ticks, que a gente chama os ticks do clock, que ocorrem em certos momentos. Então vamos supor que meus ticks ocorrem aqui, e eu vou considerar duas situações para ver o tipo de erro de quantização que nós podemos cometer. Então vamos supor que eu meça o seguinte intervalo. Vou medir um intervalo que começa aqui e termina exatamente aqui. Ele começa um pouco antes desse ponto, aqui, e ele termina um pouco depois desse ponto aqui. Isso é o primeiro intervalo. Você deve concordar comigo que o intervalo que eu vou medir aqui vai ser 2. Por quê? Quando eu medir neste primeiro ponto aqui, eu vou receber o valor n, digamos, do meu relógio. Isso é n mais 1, isso é n mais 2. Quando eu medir no segundo ponto, no final do intervalo, eu vou receber o valor n mais 2. Portanto, ao subtrair n mais 2 menos n, eu vou ter um intervalo de tamanho 2. Agora, o segundo ponto é, vamos supor que o meu intervalo sendo medido seja este. Ele começa aqui e ele vai até aqui. É um intervalo, portanto, de mais ou menos 3. O primeiro intervalo aqui em cima, você concorda que ele é mais ou menos 1, mas eu medi 2, devido aos problemas de quantização, de resolução do clock. Aqui eu tenho a situação um pouco diferente. Aqui embaixo eu tenho um intervalo que é aproximadamente igual a 3,
Só que eu vou medir, ó, aqui está n, aqui está n mais 1, aqui está n mais 2, e eu vou aqui no primeiro ponto obter o valor n, no segundo ponto eu ainda não cheguei ao n mais 3, então vou receber o valor n mais 2 do clock, e mais uma vez eu terei um intervalo de 2. Portanto, ao medir um intervalo, eu posso ter, na realidade, um intervalo real que é mais ou menos um tempo de resolução do valor que eu realmente medi. Então, se eu medir aqui 2, eu poderia ter até menos 1, até 1, um intervalo de até mais ou menos 1, até um intervalo de aproximadamente 3, como são os dois casos que eu apresentei aqui. Ok, nosso próximo assunto aqui é como é que eu faço para medir intervalos realmente muito pequenininhos. Tem uma forma da gente medir intervalos que são muito menores até do que o tempo de resolução do clock, que parece impossível, mas podemos fazer isso estatisticamente se a gente pensar num experimento de Bernoulli. Lembra que um experimento de Bernoulli é quando você faz uma tentativa, algum experimento que pode dar ou sim ou não. Pode dar sim com probabilidade de P e pode dar não com probabilidade de 1 menos P. E o experimento de Bernoulli permite que a gente, estatisticamente, analise o número de vezes que, a proporção de vezes que o evento dá sim em vez de dar não. E a gente pode analisar essa proporção, a gente pode saber a distribuição dessa proporção. Então, imagine se a gente tiver agora um evento, um intervalo que eu quero medir, o intervalo de tamanho TE, e o TE, vamos supor que ele seja muito menor do que o tempo de resolução do meu clock. Ok? Se eu medir esse intervalo muitas vezes, eu meço esse intervalo uma vez, eu meço novamente, eu meço n vezes, eu faço n tentativas, e daquelas n tentativas, m vezes eu vou ter cruzado um dos ticks do clock e, portanto, meu intervalo vai medir 1, entendeu? Ao longo do tempo, tem um tick de clock aqui, tem um tick de clock aqui, eu vou ter medido o início do intervalo aqui, o fim do intervalo aqui, o intervalo é bem pequenininho, ele é menor do que o tempo TR, isso aqui é TR, isso aqui é TE, mas eu tive a sorte de cruzar um tick de clock, portanto eu vou medir 1. E n menos m vezes, eu vou ter medido algo assim, ó. Eu vou ter medido o início do meu intervalo aqui, o fim do intervalo aqui, e o clock não vai ter mudado, portanto eu vou ter medido 0. Então a proporção m sobre n é a proporção de quantas vezes eu medi o intervalo e o clock avançou, dividido pelo número total de vezes que eu fiz o experimento. Então, isso é a proporção. O interessante agora é que eu posso usar os resultados de estatística que são apresentados em outro segmento desta disciplina. Eu posso calcular o intervalo de confiança dessa proporção. A proporção é, a princípio, m sobre n, mas eu posso, através dessa fórmula, que eu não vou explicar aqui, que é explicada em outro vídeo, eu posso calcular o intervalo de confiança desta proporção. A proporção é entre este valor C low e o valor C high. Depende de uma estatística T, da distribuição T. Alfa é simplesmente o nível de significância que a gente tem, que é tipicamente 5%. E Mn são os valores que eu já indiquei. De n medições, m resultaram no valor não zero. Então, com isso daqui, eu posso calcular o valor do intervalo, mas o que eu vou obter, na realidade, é um intervalo de confiança. E esse intervalo de confiança pode ser bem pequenininho, ele pode ser muito menor, o intervalo pode ser muito menor do que o TR, o tempo de resolução do clock. Aqui está um exemplo numérico. Vamos supor que meu clock tem a resolução de 40 microsegundos.
Eu vou medir um intervalo que eu acho que é muito pequenininho. Já tentei medir, ele parece ser muito pequeno. Então eu vou usar a estatística para estimar o valor do intervalo. Eu faço um monte de medição. No final eu vi que eu fiz 10.482 medições, das quais quase todas deram 0, mas 852 delas mediram o tempo igual a 1. Com alfa igual a 5%, ou se você quiser confiança de 95%, eu posso calcular meu intervalo de confiança. O intervalo de confiança, esse valor, esse cálculo aqui, na realidade, ele dá um intervalo 0.0786 até 0.0840. 0.840. Muito bem, então eu pego essa proporção agora, ou esse intervalo de confiança, multiplico pelos 40 microsegundos, que é o valor do meu intervalo básico. Isso me dá um intervalo entre 3.14 e 3.36 microsegundos. Como você pode ver, eu tenho um intervalo de aproximadamente 3 microsegundos, que é muito, muito menor do que os 40 microsegundos do meu tempo de resolução. Bacana, não acha? Muito obrigado.